segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, e vamos ler o versículo 9 e 10. Aqueles que puderem ficar de pé, fazemos a leitura da palavra do Senhor. Diz assim o texto: Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Podemos ficar sentados. Então, o anúncio que se impõe é sempre este. Se alguém não tem Bíblia, nós temos Bíblias para distribuir. Hein? Temos Bíblias para distribuir. Irmão Sérgio, estão aí algumas Bíblias, não estão? Não faz mal, estão na caixa. Eu vou pedir a um homem disponível que vá ali à caixa ao bengaleiro. Temos lá muitas Bíblias. Miguel, o irmão Sérgio foi lá, eu peço-te outra coisa. Então, isto é muita ação hoje. Vê, quem não tiver Bíblia, por favor, levante. Nós queremos oferecer a nossa prenda. Quem é que não tem Bíblia? Força. Miguel, conta aqui, está bem, e oferece a nossa prenda. No final até podemos escrever uma dedicatória. Contei 3 ou 4. 3 ou 4? 3, pelo menos. Então, pelo menos 3. Se mais alguém não tem Bíblia, é um dom. Então, ok, mais 2 ali. Vamos oferecer, a igreja tem. Fiquem com ela, é a nossa prenda para vocês. Porque é de facto uma coisa que fazemos com todo o gosto. Que todos possamos ter a palavra de Deus à nossa frente, porque ela é essencial no nosso culto. É essencial. Aliás, fazendo um pouco de contexto, eventualmente para quem nos visita e está numa igreja evangélica pela primeira vez, sem Bíblia nós não conseguimos cultuar, porque a Bíblia é a revelação de Deus, é a palavra de Deus. E por isso ela ocupa um espaço tão importante no nosso culto. Ela ocupa o centro do nosso culto. Não quer dizer que nós só cultuamos lendo a Bíblia e explicando a Bíblia. Não, cultuamos louvando, orando, tomando a ceia do Senhor. Mas de facto ela está no centro daquilo que é a nossa adoração. Por isso eu vou dar só alguns segundos para que elas possam ser distribuídas e todos possam ficar com ela. No final levem para casa, não a devolvam. Nós temos mais, é uma coisa que fazemos com gosto. Eu tenho feito, este é o 5º domingo dos 6 sermões contra a preguiça. E temos feito sempre um breve resumo que eu quero fazer brevemente também. No primeiro sermão contra a preguiça, nós expusemos a palavra de Deus a partir do livro de Provérbios. E nesse primeiro sermão nós olhamos para a preguiça como o oposto os irmãos vão respondendo rapidamente, da sabedoria, da inteligência. No segundo sermão, foi a partir da segunda carta de Pedro, nós olhamos para a preguiça como uma falta de conhecimento, uma ignorância. No terceiro sermão, nós olhamos para a carta aos Hebreus, para a preguiça como uma, lembram-se? Negligência, nem mais. No quarto, que foi a semana passada, com o pastor Jonatas Lopes, que esteve e pregou para nós, a partir do livro de Amós, que é no Velho Testamento, nós olhamos para a preguiça como uma, recordam? Como uma corrupção. O primeiro sermão colocava a tónica na preguiça como um gesto ativo de ignorância, de tolice, podemos usar o termo estupidez. O segundo sermão colocava a tónica na preguiça como um gesto passivo, em que não se trabalha porque não se sabe que se pode trabalhar. O terceiro sermão colocava a tónica na preguiça como um gesto negativo que era aumentado por não se articular com uma coisa com a qual se devia articular. Coisa essa que era a esperança. O quarto, na semana passada, colocava a tónica na preguiça como uma moleza, não é? Os homens que estavam bem na vida, do texto de Amós da semana passada, era uma moleza, viviam em moleza, e essa moleza permitia uma coisa que era absolutamente perversa, que era eles serem indiferentes ao sofrimento das pessoas que estavam à volta deles. Hoje, ao irmos para a segunda carta aos Coríntios, que lemos, a abordagem é diferente de todas as outras. Nós hoje olhamos para a preguiça a partir da relação que existe entre preguiça e tristeza. E podemos perguntar, qual é a relação entre preguiça e tristeza? E claro que o meu objetivo, queridos irmãos, queridos amigos, é que esta resposta seja dada pelo estudo da Bíblia,
Estudo esse que nós pedimos que seja orientado pelo Espírito Santo. Avanço, ainda assim, um resumo possível daquilo que nos leva a considerar que há uma ligação entre a tristeza e o pecado da preguiça. E quero colocar isto em 2 passos muito rápidos. A relação entre tristeza e o pecado da preguiça. Em primeiro lugar, nós temos de relembrar uma coisa que temos falado e que ainda na semana passada o pastor Jonatas mencionou. A preguiça mostra que nós temos o coração no lugar errado. Isto é importante. O pecado da preguiça, quando é detectado, quando é reconhecido como um erro, como um pecado, mostra que o nosso coração está no lugar errado. Porquê? Porque a preguiça revela que nós não fazemos aquilo que Deus nos pede que façamos, porque, em último grau, nós não temos em Deus o nosso maior prazer. Ao falarmos de prazer, acabamos por falar de alegria. Rapidamente, uma revisão de uma coisa que nós falámos no primeiro sermão. Em Provérbios, quando fomos ao Novo Testamento e lembrámos o texto de João 14. Lembram-se do texto de João 14? Aliava o amor que nós temos a Jesus ao facto de fazermos aquilo que Ele nos pede. Era o próprio Jesus que, na última ceia, explica isto aos discípulos. Eu estou a sintetizar muito, mas Jesus diz: se vocês me amam, vocês fazem aquilo que eu vos mando. Esta era a lógica. Nós fazemos coisas porque amamos a Deus. Agora, vamos colocar a lógica pela negativa para percebermos o problema da preguiça no assunto. Se nós não obedecemos àquilo que Jesus pede para nós fazermos, estamos a demonstrar, em último grau, que não o amamos. Logo, que não temos a alegria nele. Há uma maneira de colocar, não sei, pelo menos a mim ajuda-me. Há um provérbio popular que ajuda um pouco a explicar este fenómeno. Acerca de gosto, acerca de amor e de trabalho. Não é? Os irmãos estão a pensar nisso? Que é, quem corre por gosto não cansa. É uma maneira, não é uma maneira bíblica, mas é uma maneira relativamente simples de mostrar que nós fazemos as coisas quando o nosso coração tem combustível. Se o nosso coração não tiver amor para as coisas que nós devemos fazer, naturalmente nós não faremos. Aliás, só aqui uma parte, sobretudo aproveitar até o facto de nós, como uma igreja com tantas pessoas jovens, alguns deles já me têm ouvido a ter esta conversa com eles, até pessoalmente. Por exemplo, aqueles que são músicos, amam tanto ser músicos, que fazem tanto trabalho para tocar que não imaginam. Os irmãos não imaginam, mas de facto, porquê? Porque nós amamos tocar. E agora estou a dizer isto de uma maneira positiva. Isto pode ter implicações negativas na vida dos músicos nesta igreja. Mas, por exemplo, os músicos desta igreja, eu sei por experiência própria, fazem sacrifícios pela música que parece que não lhes custa. Custa, mas fazem. Não é? Porquê? Porque naturalmente o coração deles está na música. Estar a tocar, acabar de tocar a sair às 2 da manhã do Minho ou de Trás-os-Montes e vir por aí abaixo, e ao domingo estarem desfeitos, mas eles fazem aquilo, porque o coração deles está lá. Quando eu agora falo em música, estou só a aproveitar o facto de estarmos na presença de muitos músicos e ser um exemplo um bocado fácil de identificar. Quando fala em música, fala noutras coisas, acerca de coisas que acendem o nosso coração. Logo, a lógica relação entre preguiça e tristeza, antes de falarmos na tristeza, falando na alegria, é esta. Se não existe alegria em Deus, para nos fazer aquilo que Ele nos pede, podem ver aí no boletim, há alguns passos destes que eu estou a dar agora que estão no boletim para reflexão, para que durante a semana possam voltar aqui. E então aqui, o Ricardo ontem chamou a atenção, não é gaguez literária, ok? Esta frase, deixem-me voltar a repetir, se não existe alegria em Deus para nos fazer aquilo que Ele nos pede, é intencional essa repetição, então é porque pode haver uma tristeza que justifica essa falta de ação que Deus nos pede. Percebem a lógica? Quando nós temos alegria nas coisas, fazemos-las. Se não fazemos as coisas, talvez seja sinal que nós temos uma tristeza nas coisas. Porque se tivéssemos alegria, provavelmente íamos fazê-las. Eu sei que estou a simplificar muito, mas é este tipo de simplificações que também encontramos no texto bíblico. Isto encontra-se não só na palavra, João 14, mas também se encontra na história. Agora vou fazer uma corrida rápida pela história, para nós percebermos um pouco, em 2000 anos, como é que os cristãos pensaram acerca do problema da preguiça e a relação que a preguiça tem com a questão da tristeza.
o antepassado histórico da preguiça é a assédia. Seria um termo interessante que se os irmãos fixassem. Assédia. Na velha lista de... a Igreja Católica Romana tem aquela lista de pecados capitais. Originalmente não era preguiça, era assédia. Ora, se os irmãos forem, eu fiz isso, se forem ao dicionário, ou àquele dicionário online, o Priberam, por exemplo, é aquele que eu uso, e colocarem a palavra assédio, ela é reconhecida. E, por exemplo, a definição que dá é falta de vontade ou de energia, negligência, grande melancolia ou apatia. E só na palavra assédia, e isto é muito importante, por isso é que eu encorajava os irmãos a decorarem a palavra assédia, porque a palavra assédia tem um mérito maior do que a palavra preguiça, na medida em que já junta a falta de vontade para trabalhar à questão da tristeza, quando falamos em melancolia. Portanto, quer dizer que os antigos, quando pensavam no pecado da preguiça, eles sabiam que o pecado da preguiça, em último grau, estava relacionado com os nossos sentimentos, e eventualmente com a tristeza que as pessoas sentiam. O fenómeno da assédia era, sobretudo, reconhecido na vida dos monges e de outros ascetas que se dedicavam à solidão. Entre parênteses, rápido. O que é monge? O que são ascetas? A partir do final do século II e século III, alguns cristãos começam a achar que a melhor maneira de se dedicarem à sua fé é eles saírem das cidades e viverem uma vida, muitas vezes até de clausura, mas de se afastarem. Por exemplo, para os irmãos terem uma ideia, há um livro interessante onde nós temos um pouco ideia dessa cultura. Ele foi editado pela Assírio Alvim aqui há uns anos, que é os Pais do Deserto, ou Padres do Deserto. Portanto, que é aquele primeiro movimento monástico de cristãos que se isolava. Agora não posso perder muito nisto, mas, por exemplo, para os irmãos terem ideia, este movimento começa a nascer 2 séculos depois, mais ou menos depois de Cristo, e havia homens que a sua dedicação à solidão era tal que viveram vidas inteiras em cima de pilares. Sobretudo mais no Oriente, okay? Mais na zona oriental, em cima de pilares. Eram alimentados por pessoas que lhes davam comida. E essa era a maneira. Eu sei que nós hoje, numa sociedade muito de fazer as coisas, às vezes demasiado mecânica, podemos achar ridículo, mas essa era a maneira que alguns cristãos achavam que se podiam dedicar melhor a Deus. Vejam bem. Depois, se pesquisarem na internet, vão encontrar coisas interessantes acerca destes homens. Ora, esses homens eram frequentemente vítimas daquilo que era visto como o pecado da assédia. Estes homens que se separavam do mundo para procurar esta maior dedicação à fé, sofriam frequentemente de um estado de inquietação que os impedia de trabalhar e orar. Trabalhar e orar soa familiar. Ora et labora, né? Que era um dos lemas das pessoas que se isolavam do mundo. Ora et labora. Ora, as pessoas que queriam orar e trabalhar, muitas vezes eram tentadas com o pecado da assédia que lhes tirava precisamente a capacidade, quer de orar, quer de trabalhar. Estou a avançar rapidamente. Tomás de Aquino, no século XIII, é chamado pela Igreja Católica Romana o doutor da Igreja. Naturalmente, numa igreja evangélica haverá muita divergência com Tomás de Aquino, noutras coisas haverá muita convergência. E, de facto, é um vulto, foi uma pessoa que todos nós devíamos informar-nos um pouco acerca dele, mesmo quando divergimos. Tomás de Aquino descreve a assédia como uma tristeza acerca do bem espiritual, provocando essa condição de assédia, que o que era mal físico acabava por perturbar o que era bem espiritual. O que era mal físico, naqueles cristãos que se sentiam tentados pelo pecado da assédia, acabava por se traduzir a estragar o que era bem espiritual. A assédia tornava-se uma fuga do mundo que levava à despreocupação até com a despreocupação. Percebem a ideia? A pessoa ficava num estado tal que ficava despreocupada de estar despreocupada. Ora, em último grau, a assédia podia manifestar-se de uma maneira que a pessoa ficava de tal maneira deprimida, e deprimida é mais um termo de agora, já vamos falar um pouco sobre ele, mas a pessoa ficava de tal maneira triste, desesperada, que era o pecado que se via como a estrada para o suicídio. Ao mesmo tempo, ainda Tomás de Aquino opunha diretamente, isto está no vosso boletim também,
Tomás de Aquino opunha diretamente o pecado da assédia à virtude da alegria. A alegria é essa que nós temos em Deus. E isto não é diferente para aqueles de nós que somos, deixa-me dizer assim, fãs do pastor John Piper. Não é nada diferente do que o pastor John Piper, da Igreja Batista Bethlehem. O único membro da igreja que tem uma fotografia com o John Piper é o Pedro Barroso. Portanto, podem ir cumprimentar o Pedro Barroso, se não cumprimentar uma mão que já cumprimentou o John Piper. Ou John Papa, não é? Como nós chamamos também. Só voltando aqui, o pastor John Piper, que nós, de facto, tem sido um exemplo de fé para nós e uma influência, ele está a dizer uma coisa que São Tomás... bem, São não, eu agora fugiu-me para o São. Nós geralmente não é falta de respeito, mas nós não usamos o São. Os protestantes geralmente não usam, pelo menos os evangélicos não usam o São. Mas as pessoas geralmente pensam em Tomás de Aquino e geralmente nomeiam-no com o São antes. Então, o que Tomás de Aquino estava a dizer é uma coisa que hoje em dia, por exemplo, o pastor John Piper diz muito quando explora a ideia, que pode parecer surpreendente, de hedonismo cristão, que é a ideia que a alegria que nós temos em Deus é central à fé cristã. Não é o pastor John Piper que está a inventar. Ao longo de 2000 anos, os cristãos aperceberam-se que a alegria é uma questão essencial na fé. E que no seu oposto da alegria está a tristeza. E, nesse sentido, a tristeza acaba por desempenhar um papel muito importante no próprio pecado da preguiça. Porque quando se falava da assédia, fazia-se esta tal ligação. As pessoas não faziam aquilo que supostamente deviam fazer porque havia uma tristeza nelas, que também as impedia. Vamos avançar rapidamente. Uma equivalência entre este tempo de Tomás de Aquino, em que a reflexão sobre os males da alma era feita a partir da era cristã, e o tempo de agora, onde a cultura não reflete necessariamente sobre os males da alma a partir da fé cristã, é nós juntarmos o tempo de Tomás de Aquino ao tempo nosso, falando agora, usando a expressão depressão, se nós quisermos. Ora, eu não tenho como aprofundar hoje esse tema, nem tenho conhecimento para poder aprofundá-lo, mas gostaria que nós conseguíssemos estabelecer esta ponte entre um dos estados mais graves da ausência de ação, esta preguiça, e a nossa tristeza. Um dos propósitos nesta manhã que tenho para vós é perguntar e tentar responder até que ponto é que a minha preguiça pode ser compreendida a partir da tristeza que eu sinto. Atenção, eu não estou a dizer que todas as pessoas se reverão nisto. Há pessoas que nos 4 sermões anteriores já se reviram o suficientemente em algumas coisas para dizer a preguiça não é tanto uma questão para mim. Portanto, haverá pessoas que hoje poderão dizer o meu problema de preguiça não se manifesta necessariamente pela questão da tristeza. Mas haverá outros que dirão eu aqui consigo me identificar mais do que nos outros domingos, não é? E é a partir deste ponto que nos lançamos para o estudo do texto que nós lemos agora. Como nós já lemos nele, nós deparamos-nos com 2 tipos de tristeza. A tristeza segundo Deus e a tristeza do mundo. E antes de explorarmos um bocadinho, nós temos de fazer um contexto rápido desta porção das Escrituras. Nós estamos a lemos 2 versos da segunda carta aos Coríntios. Eu vou, num parágrafo muito rápido, fazer um contexto. Depois de Paulo escrever a primeira carta aos Coríntios, que é a que está antes da segunda, logicamente, sobre a qual nós falamos muito, ainda agora na escola dominical estávamos a falar dela, Timóteo voltou de Éfeso trazendo notícias de Corinto que perturbaram Paulo. E Paulo decide ir até lá, Corinto, vindo de Éfeso. Quando chega a Corinto, Paulo é vítima de um ataque violento. Não é um ataque físico, mas é um ataque de um membro da igreja. E o que é grave, nós não temos muitos detalhes acerca dessa pessoa, embora este caso esteja mencionado em 2 Coríntios 2, 5 e 7, 12, mas aquilo que nós sabemos, através de capítulo 2, versículo 3, é que na altura a congregação não fez nada para defender Paulo, desse ataque do membro da igreja de Corinto. Portanto, Paulo é atacado por um membro da igreja de Corinto quando lá vai, porque estava perturbado com as notícias que Timóteo lhe deu da comunidade. Isto depois da primeira carta aos Coríntios ser escrita. Vai lá, esse homem ataca-o, não é fisicamente, mas ataca-o. E a congregação, as pessoas da igreja de Corinto, não defendem Paulo.
O que é que vai acontecer? Esta visita é muito dolorosa para Paulo, é muito dolorosa para os coríntios, que não a desejam ver repetida daquela maneira. Paulo altera de novo os seus planos de viagem e volta diretamente para Éfeso, de onde escreverá a tal carta severa mencionada em 2 Coríntios, que nós não chegamos a conhecer. Ela é mencionada, se os irmãos quiserem ver rapidamente, capítulo 2, entre o versículo 13 e o versículo 4, e no capítulo 7, no versículo 8 e no versículo 12. Aí está mencionada essa carta aos Coríntios. Essa tal carta severa. Os irmãos, dêem-me só um segundo. Tenho aqui um problema informático, mas que é resolvido em segundos apenas. Isso é o que dá a nós confiarmos nas tecnologias. Estou a meio do sermão, mas eu vou encontrá-lo. Cá está ele. Então, o que nós sabemos, que é explícito na Escritura, é que Paulo escreve uma primeira carta aos Coríntios, escreve uma segunda que nós não conhecemos, que é descrita como a tal carta severa. Nessa carta severa que o apóstolo Paulo escreve, a preocupação do apóstolo Paulo é que a Igreja se coloque nos eixos e que possa precisamente fazer o quê? Disciplinar a pessoa que atacou o apóstolo Paulo. Mais tarde, Tito vai trazer, graças a Deus, boas notícias quanto à reação dos coríntios a esta carta severa, o que deixa Paulo muito satisfeito. E se os irmãos virem entre o capítulo 1 e o capítulo 9 da segunda carta aos Coríntios, apercebem-se que Paulo está, digamos assim, aliviado, porque aquilo que lhe custou escrever a carta severa, que se perdeu, que nós não a temos, não faz parte do cânon, aquilo que lhe custou escrever a carta é um alívio agora quando ele se apercebe que aquilo que ele pediu aos coríntios que fizessem acabou por ser feito. E é este o contexto para os versos que nós hoje lemos. Agora, os coríntios tinham finalmente corrigido o transgressor, o homem que tinha atacado Paulo, e Paulo agora pede que eles façam uma coisa em relação a este homem, o que não deixa de ser curioso, que eles soubessem perdoar este homem e restaurá-lo a favor da comunidade. Rapidamente, os teólogos, os estudiosos da Bíblia discutem, será que este transgressor da segunda carta aos Coríntios é o transgressor da primeira carta aos Coríntios? E eu sei que isto são muita informação em tão curto espaço de tempo, mas a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, há um homem que o apóstolo Paulo pede que a igreja discipline porque andava a dormir com a mulher do seu pai. Não era a sua mãe, não seria a sua mãe, mas andava a dormir com a mulher do seu pai. E o apóstolo Paulo disse, esta pessoa tem de ser expulsa da comunidade. Ora, os teólogos continuam a discutir, será que este homem da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, é o homem que Paulo está a mencionar na segunda carta aos Coríntios? E há muitas discussões acerca disso. Independentemente de ser ou não, o que interessa para o nosso ponto hoje é que este problema da ausência de disciplina da Igreja de Corinto foi o suficiente para causar uma relação complicada entre Paulo e a comunidade dos coríntios. Pela graça de Deus, o problema resolveu-se, mas não sem muita tristeza sentida de parte a parte. E é aqui que nos encontramos quando lemos os 2 versos de hoje. E agora quero que avancemos rapidamente para os 2 versículos, para não levar muito o vosso tempo. O versículo 9, que nós lemos, revela como Paulo e os coríntios se relacionaram na gestão deste problema que eles tiveram. E repara, vamos por passos. Paulo mostra-se triste por ter entristecido os coríntios. Vemos logo aí no início do versículo 9. Mas, por outro lado, alegra-se quando sabe que a tristeza deles contribuiu para que eles se arrependessem. O comportamento dos coríntios acabou por mostrar a inocência dos coríntios em relação às ações disciplinares que o apóstolo Paulo fazia questão que fossem aplicadas ao transgressor. Aprendemos, a partir deste verso, também, que há uma saída naquilo que geralmente parece ser um beco sem saída. Na fé cristã, a tristeza não tem de ser o término do modo como se lida com o pecado. Eu vou repetir esta frase porque eu creio que ela é importante. Apesar de nós notarmos que, e deixem-me dizer, os irmãos têm mais experiência de igreja do que eu, sabem isto melhor do que eu.
É difícil os cristãos viverem juntos, sobretudo nos momentos em que alguém precisa ser disciplinado. Implica tristeza. Quando alguém tem de ser disciplinado pela Igreja, é triste. É uma coisa que tem de se fazer, mas é uma coisa que implica tristeza. Mas uma das esperanças que nós temos neste verso é que a tristeza não é a última carta julgada acerca do assunto. O apóstolo Paulo entristeceu-se que tivesse de os entristecer, mas alegra-se porque o arrependimento agora abre caminho. E isto é muito importante para a Igreja, porque avisa-nos de que provavelmente as igrejas têm de passar por momentos difíceis onde a disciplina tem de ser feita, mas que a tristeza não vai ser o último degrau desse caminho. O verso 10 explica, e é aqui que eu gostaria que hoje nós nos pudéssemos dedicar, há uma tristeza, diz o verso 10, que vem de Deus, que faz parte do processo espiritual que traz o arrependimento. Nesse sentido, é uma tristeza que não é desistência, mas parte de uma luta contra o pecado. Portanto, uma tristeza que produz arrependimento não é uma rendição. Antes, pelo contrário, é uma reação. Tem a ver com crescimento e progresso. É uma tristeza que se tem porque Deus está connosco e não porque Deus nos abandonou. Matthew Henry, um puritano, o primeiro a escrever um comentário, creio eu, total de toda a Bíblia, dizia assim, acerca deste texto: é uma tristeza divina porque é uma tristeza com o pecado. A tristeza que vem de Deus funciona para a salvação. A tristeza que vem do mundo funciona para a morte, como o próprio texto diz. Já viram, meus irmãos? Vamos avançar, mas isto é uma das coisas que eu gostaria que pudesse ficar viva entre nós. Há tristezas boas, que não são rendição. Rendo-me, acabo, façam-me o funeral. Não. São tristezas que fazem brotar, germinar coisas. Tristeza de Deus faz parte do processo do arrependimento. Interessa ainda salientar a importância do verbo, na minha tradução, verbo operar, no verso 10. Porque este verbo, no versículo 10, indica-nos que a tristeza produz coisas, que não é neutra. No caso da tristeza do mundo, é o caso negativo, o que resulta é morte. No caso da tristeza segundo Deus, há muitos resultados. E um desses resultados, que é profundamente espiritual, vê-se na transformação da pessoa que passa por essa tristeza. A tristeza de Deus transforma quem a vive. Transforma a qualidade da pessoa. Transforma os seus hábitos. Com o coração mudado, a pessoa que passa por esta tristeza, o seu coração é mudado, mudam também os seus gestos, as suas ações. Nasce uma indignação com o pecado. Surge um temor, uma reverência a Deus, um respeito ao pecado e às suas consequências. Mas nasce um zelo. E deixem-me dizer, um dos modos como os comentaristas colocavam isto era assim. É uma mistura de amor com fúria. Amor com fúria. Uma mistura de amor com fúria para cumprir, para agir em favor da santidade. Não é? Os heróis do mar cantavam amantes furiosos. Num certo sentido é uma boa fúria. A pessoa que passou pela tristeza de Deus tem ímpeto para ser santa. Não é aquela ideia popular do santo adormecido, alheio a tudo. É precisamente o contrário. A pessoa passou por essa tristeza e essa tristeza deixou-lhe zelo. Está acordada, está desperta. Em último reduto, essa tristeza segundo Deus, deixem-me colocar as coisas nesta maneira, é um plano de ataque do Espírito Santo. É um plano de ataque. É o Espírito Santo a fazer coisas. Quero rapidamente tentar fazer um esforço para aplicar estas verdades destes dois versos e tentar aplicá-las ao nosso contexto de igreja, àqueles que já fazem parte desta igreja, àqueles que não, àqueles que nos visitam. E ao pedirmos a Deus que nos ajude a aplicar as verdades do texto bíblico às nossas vidas, talvez seja útil nós colocarmos algumas questões a partir do que 2 Coríntios 7, 9 a 10 nos ensina. E também vamos ver ainda outro texto na palavra. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, e eu espero que ela seja útil para todos nós esta manhã, porque é uma pergunta que pode ser feita depois de brevemente estudarmos este texto. Como é que eu distingo se é o caso de eu estar triste ou da tristeza estar nas imediações da minha vida? Como é que eu distingo se passo por uma tristeza que é de Deus ou se é uma tristeza do mundo? Eu acho que esta é uma boa pergunta. Aliás, deixa-me só aqui fazer um entre parênteses.
no próximo domingo, nós chegamos ao final desta série, e é o último domingo do mês, e vamos ter a oportunidade para aquele período de perguntas e respostas. Portanto, eu quero entusiasmar todas as pessoas que estão hoje, possam estar no próximo domingo, e se houver questões que queiram fazer, nós, no final do próximo culto, no próximo domingo, nós temos um período para perguntas e respostas. Como é que nós distinguimos os dois tipos de tristezas? A partir do texto que nós lemos, nós apercebemos da relação íntima que a tristeza, segundo Deus, tem com o arrependimento. Portanto, vamos tentar responder desta maneira. A tristeza, segundo Deus, está sempre relacionada com arrependimento. Aliás, apercebemos que a tristeza, segundo Deus, acontece para o arrependimento. Não é só o facto de se relacionar com o arrependimento. A tristeza, segundo Deus, acontece para o arrependimento. Temos aqui uma resposta que eu sei que é simples, mas à luz deste texto é sólida. Se a nossa tristeza não tem nos levado ao arrependimento, então nós não podemos dizer que ela vem de Deus. Atenção, só aqui um esclarecimento. Até porque estas coisas nós temos de depender de Deus para termos as melhores respostas. Pode até acontecer que no início de um processo de tristeza que nós estejamos a viver, nós ainda não sintamos o arrependimento e mais tarde vamos senti-lo. A maneira como eu gostaria de simplificar esta manhã é, até eventualmente para que nós olhemos para o nosso passado, para as tristezas do nosso passado. Se nós passarmos por tristezas que não se relacionaram na prática com arrependimento nas nossas vidas, nós não temos autoridade para dizer, isto foi uma tristeza de Deus. Porque quando o texto nos apresenta a relação entre tristeza e arrependimento, ele liga a tristeza a levar ao arrependimento. Esse é o tipo de tristeza de Deus. Agora, no meio disto pode-se interpor outra questão, e eu não quero hoje perder-me em muitas questões, mas nós podemos perguntar ao texto, como é que eu distingo o arrependimento do remorso comum? No fundo, como é que eu sei o que é o arrependimento? Começamos a perguntar como é que eu sei qual é a tristeza, mas depois podemos perguntar como é que eu sei qual é o arrependimento. E deixem-me tentar responder. Os teólogos ajudam-nos quando distinguem duas palavras diferentes que eu gostaria que ficassem connosco. E as duas estão no dicionário, que eu fui verificar isso. Portanto, não são palavras exclusivamente teológicas cristãs. Os teólogos ajudam a distinguir o arrependimento, segundo a Bíblia, do outro, do remorso. Explicando o conceito de atrição e o conceito de contrição. Eu rapidamente quero explicar o conceito de atrição. A atrição é uma reação natural de nós lamentarmos os erros que cometemos pelas consequências negativas que eles geraram. Qualquer pessoa, é óbvio que qualquer pessoa pode sentir isto. Eu até diria mais. Eu diria que quando nós ouvimos pessoas que não são cristãs falarem das coisas das quais se arrependem, elas estão a mostrar natural e compreensivelmente atrição. Estão a mostrar que são sensíveis à ligação que houve entre terem feito alguma coisa mal e essa coisa má ter gerado consequências negativas para elas. Portanto, a atrição, este tipo de arrependimento, este tipo de remorso, não é exclusivo de quem é religioso. Qualquer pessoa se arrepende porque se fez alguma coisa má, depois vê as consequências e diz, se hoje soubesse o que sei, não teria feito isto. Isso é atrição. A contrição é diferente. A contrição é, segundo a Bíblia, o verdadeiro arrependimento. E deixem-me, esta parte é importante. É uma tristeza profunda, porque o nosso pecado não só provocou estragos em nós e nos outros, mas, sobretudo, e este é um grande sobretudo, ofendeu Deus. Deixa-me voltar a repetir esta ideia. A contrição é o verdadeiro arrependimento, uma tristeza profunda, porque o nosso pecado não só provocou estragos na nossa vida e na vida dos outros, mas sobretudo porque ofendeu Deus. E é isto que alguns de nós, mais familiarizados com a Bíblia, podem lembrar-se, por exemplo, no episódio da vida de... Por exemplo, se tivessem lembrar, há um que nos vem à memória. Na vida de Davi. Na vida de Davi. Quando... Vamos lá rapidamente. Salmo 51. Não vamos ouvir a descrição do pecado, que essa eu vou resumi-la rapidamente, mas vamos ouvir Davi
a falar sobre isso. Vamos lá até o Salmo 51 no instante, por favor. Para percebermos o que é contrição. Rapidamente, só para dar o contexto dos acontecimentos na vida de Davi, que são expressos no Salmo 51. O Salmo 51 expressa o arrependimento de Davi quando, ao ser confrontado pelo profeta Natã, reconheceu o pecado de ter provocado a morte de Urias para que ficasse com a sua mulher Batseba, com quem já tinha adulterado. Já noutras ocasiões falámos acerca disto. Este é daqueles episódios mais difíceis de nós conseguirmos compreender na Bíblia. Na medida em que Davi é descrito um homem segundo o coração de Deus, e basicamente ele no palácio viu a mulher de Urias, que era um soldado e era uma pessoa de posição no exército, apaixonou-se pela mulher dele, Batseba, consuma o adultério com ela e arranja a maneira de colocar Urias na frente da batalha para que ele morresse. E fez estas coisas todas. O homem que era descrito segundo o coração de Deus, um homem que tinha tido uma história para trás com Deus que é absolutamente extraordinária, o David que matou o Golias, tudo isso. E este homem viveu, como nós hoje diríamos, em estado de negação do seu pecado, até que o profeta Natã foi lá e é curioso, através de uma alegoria, de uma cabrinha que um homem tinha e depois chegou o homem poderoso e que fez questão de ficar com ela. David ficou tão revoltado com aquela história que Natã lhe estava a contar, que depois Natã disse, esse homem és tu. E aquele absurdo estado de negação de David é quando ele cai em si. Atenção, meus irmãos, queridos amigos, isto só explica que o pecado na nossa vida, e eu agora não tenho como dedicar muito aqui, o pecado na nossa vida, um dos primeiros reféns que o pecado faz na nossa vida é a nossa inteligência, a nossa compreensão. Nós podemos estar a fazer a pior coisa que fazemos na vida, absolutamente convictos que aquilo não é mau. Como é que é possível que David fosse capaz de ter sido culpado de um homicídio, de um adultério, e não se aperceber disso? Só naquela altura é que lhe saem as vendas dos olhos e ele se apercebe que fez a asneira da grande. Cometeu um pecado horrível. Salmo 51. Eu dou só alguns segundos para os irmãos. Não vou ler, já vou ler um verso, mas queria só que os irmãos olhassem um pouco para o Salmo 51 e percebessem o que é que nós estamos a falar. Não se esqueçam que estamos a falar nisto por causa da questão do coração contrito. Um coração contrito é aquilo que é agradável para Deus, como diz o verso 17. E eu gostaria de ler o verso 17. Aliás, vou só ler o versículo 1. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. A ironia é que quando Davi diz isto agora no versículo 13, isto era uma coisa que ele não podia dizer antes de Natã lhe ter vindo dizer aquilo que lhe disse. Porque passou muito tempo em que o pecado de Davi não estava diante dele, mas ele agora via. Há um dos cânticos nossos preferidos, nós hoje não o cantamos, mas dos nossos preferidos, que vem precisamente deste salmo. Reparem em versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Reparem a palavra que vem a seguir, versículo 2. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. E vamos dar um salto para o versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Na contrição sente-se a tristeza segundo Deus, da qual nos fala o texto de 2 Coríntios. Na atrição sente-se a tristeza do mundo, na medida em que se lamenta a ruína, sem que isso necessariamente nos leve à regeneração. Na contrição é diferente. Deixem-me dar um exemplo prático na rotina da nossa história da comunidade. E agora estou a pensar um pouco mais no contexto de São Domingos de Benfica, sem dúvida, até pela muita juventude da Igreja. Deixem-me dizer, eu quero ser humilde. Aliás, alguns de vós já leram, eu ontem tentei falar um pouco no assunto, até para entusiasmar as pessoas para virem à Igreja. E já há uma ilustração que eu já vou dar à frente, que já a conhecem, mas eu quero que me ouçam com um espírito de humildade da minha parte, até por uma razão. E ontem eu tive uma boa conversa na internet acerca disto,
que é, não sintam, por favor, nos meus exemplos, visar ninguém em particular. É óbvio que quando nós nos expomos domingo após domingo à Palavra de Deus, é bom que nos sintamos alvejados por ela, mas que isso seja a vontade do Espírito Santo e não propriamente o pregador a dizer esta vai para ti, esta vai para o outro. Até por uma razão, porque no exemplo que eu vou dar, as pessoas de quem eu estou a falar abalam, não estão cá depois para ouvir os sermões, ok? Mas deixem-me só fazer aqui uma simplificação rápida. Há alguns jovens, sobretudo jovens, em alguns contextos têm procurado a minha ajuda, às vezes o meu conselho, em momentos que lamentam os efeitos negativos de coisas que fizeram, de pecados que cometeram. E atenção, e quando chegam verdadeiramente tristes. Não chegam a desempenhar um papel, eles estão verdadeiramente tristes. Mas nessa observação, e eu não quero ser injusto, mas muitas vezes o que acontece é que nesse lamento, o lamento, apesar de ser verdadeiro, não quer dizer que o arrependimento lá esteja. Porque o arrependimento, isto há uma razão muito simples, o arrependimento, como a Bíblia nos diz, mostra a ação do Espírito Santo. E nesse sentido, o diagnóstico que eu faço não é muito complexo. Se nós lamentamos um pecado, sem que o nosso comportamento se altere em relação a esse pecado, é sinal de que aquilo que está a acontecer não é a ação do Espírito Santo. É apenas a tal atrição. E deixem-me dar a tal analogia que alguns de vós já leram ontem. Se alguém que roubou um automóvel e está nele em fuga e de repente lhe falta a gasolina, no momento em que ele sai do automóvel, não quer dizer que necessariamente ele se arrependeu de ter roubado o carro. Simplesmente terminou o combustível do carro. Carro esse que materializava o pecado que ele estava a cometer. Se logo a seguir esta pessoa volta a roubar outro automóvel, nós temos a certeza que o momento em que ela não estava ao volante de um carro roubado não representou arrependimento. Isto aplica-se à tal experiência que tem acontecido ao longo da comunidade e desde 2007, sobretudo por aquele grupo que vem de São Domingos Benfica, ser um grupo de gente jovem, de receber pessoas que se cercam a mim e que, deixem-me dizer, que devem continuar a acercar-se de mim, eu estou cá para isso. Mas pedem o meu conselho enquanto pastor, quando de alguma maneira, e deixem-me continuar a usar esta analogia, quando a gasolina do pecado que praticavam chegou ao fim. Convictas que estão arrependidas e que agora vão deixar desse tipo de roubos. Acabou a minha vida de roubos. No entanto, o que tem acontecido na maior parte das vezes, e é com sinceridade que vos digo isto, é que mal essas pessoas arranjam outro carro com gasolina, desaparecem com a mesma velocidade com que chegaram. Isto tem sido um pouco a minha experiência. Atenção, eu não estou a dizer que tem sido toda a experiência. Por isso é que eu quero distinguir as pessoas que cá estão, porque realmente estar cá a ouvir estas coisas não é apanágio de quem chega e arranja carro e vai-se embora. Okay? Saibam distinguir isto. Estes casos dão-se comigo, sobretudo, com pessoas jovens de passado evangélico e que geralmente me procuram quando o relacionamento amoroso, pecaminoso, em que viviam está a dar mal ou a riscos de começar a dar mal. Agora, eu quero ser cuidadoso, até porque não tenho qualquer tipo de prazer em falar altivamente acerca disto. Podia ser eu no lugar destas pessoas. Não sou eu, porque sou melhor? Não. Pela graça de Deus, não sei explicar. Graças a Deus não sou eu. Podia ser eu. Não sou. As pessoas que chegam nesta condição não são piores do que eu. Eu seria capaz de tão mal ou pior. A questão está que, grande parte das vezes, apesar de elas chegarem, de facto, arrasadas emocionalmente, elas não estão necessariamente arrependidas. E isso vê-se porque depois... Uma das últimas pessoas com quem eu partilhei esta analogia acabou por praticá-la a seguir. Investimos tempo a conversar e não sei o quê, e agora que é e tal, não sei o quê. A minha namorada, ele era crente, mas vivia a Bíblia, fornicação com ela, e ele sabia, cresceu a saber que para um cristão não é possível viver em fornicação.
Só dentro do casamento é que é possível... Só dentro do casamento é que Deus aceita as relações sexuais. Ele vivia numa vida de fornicação. Ele sabia, vem ter comigo, estava arrasado. Eu compreendo que estivesse arrasado. E falámos, e eu usei esta analogia e tudo. Olha, atenção, será que não sei o quê? Não. Próximo domingo, tudo isso. Agora, as redes sociais são terríveis, não é? Já arranjou outra namorada, é claro. Percebe? Eu sei que eu estou a ser duro, mas nós não podemos brincar com aquilo que a Bíblia diz que vem de Deus. Eu como pastor, não posso brincar com isso. Estás arrependido? Ok. Nós não podemos dar-nos este risco terrível, que é dizer o que eu sinto é de Deus quando não é de Deus. Agora, eu reconheço que muitas vezes as próprias pessoas não sabem. Por isso é que nós estamos a gastar tempo a falar acerca daquilo que é necessário que elas saibam, que é a segunda questão. Qual é o papel do arrependimento no combate ao nosso pecado no geral e no pecado da preguiça em particular? Rapidamente. Estou a lutar contra o tempo uma vez mais, mas deixem-me... Nós temos de parar e falar um bocadinho sobre o arrependimento, até para sabermos distinguir a pessoa que vem em atrição da pessoa que vem em contrição, para sabermos distinguir se a tristeza que eu estou a sentir é segundo Deus ou é tristeza do mundo. Eu começo com uma grande simplificação. Não é pura e simplesmente possível nós falarmos de fé cristã sem falarmos de arrependimento. Ainda agora na Escola Bíblica Dominical estávamos a falar sobre 10 pontos essenciais de como a Igreja, no início, a Igreja primitiva pregava o cristianismo, a fé cristã. E o último ponto era tão puro e simples como este. Todas as pessoas que ouvem a palavra devem ir arrepender-se e batizar-se. Não há mistificações, não há abstrações, não há isto agora é contigo e com Deus. Não há isso. As pessoas ouvem a palavra, têm de se arrepender e serem batizadas. É tão puro e simples como isto. Não é possível nós falarmos, eu sou cristão. Então, mas se és cristão e não te arrependeste, como é que tu podes dizer que és uma coisa que só é possível ser depois de nós nos arrependermos? Atenção, quero ser civilizado na maneira de dizer isto. Por toda a educação religiosa que nós possamos ter, sejamos católicos, sejamos protestantes. Se eu faço a minha fé uma coisa que o arrependimento lá está, a Bíblia está a dizer, olha, tu não és cristão, porque se tu não te arrependeste, tu não podes dizer que és uma coisa que só se é quando o Espírito Santo entra fazendo o arrependimento. Portanto, a lógica é esta. Sejamos católicos, sejamos protestantes. A fé cristã depende da intervenção do próprio Deus em nós, quando Deus nos ilumina para a gravidade do nosso pecado. Isso pede o arrependimento. E agora aqui uma coisa que é muito importante. O arrependimento não é uma coisa que nós fazemos para que depois o Espírito Santo haja. E deixem-me dizer, durante muitos anos eu cresci na igreja e a minha visão era mais esta. Tu tens de te arrepender, que é para a seguir o Espírito Santo começar a fazer coisas na tua vida. A Bíblia é precisamente o oposto. O arrependimento é uma coisa que o Espírito Santo faz em nós para que nós depois hajamos no seu poder. É completamente diferente. Nós não chamamos arrepende para que o Espírito Santo agora faça coisas na tua vida. Não. O que a Bíblia diz é que quando nós nos arrependemos, já foi o Espírito Santo que o fez. E agora nós podemos fazer coisas porque Ele já nos deu o arrependimento. São coisas diferentes. A partir do momento que o Espírito Santo está em nós também aquilo que Ele é. O que é que o Espírito Santo é? Respondam, por favor, é muito simples. A partir do momento em que Ele está em nós aquilo que Ele é. O que é que Ele é? Santo. A santificação é o sinal visível e progressivo que o Espírito Santo está em nós. Meus irmãos, nós gastamos tanto tempo a falar de santificação, porque já devíamos saber e parece que ainda não sabemos. Digo com amor, mas passamos tanto tempo a falar de santificação, de um modo muito resumido, aplicando isto à questão da preguiça. Enquanto cristãos, nós podemos e somos tentados pelo pecado da preguiça. E muitas vezes caímos. Eu não quero que ninguém saia daqui a dizer eu não sou cristão porque sinto-me preguiçoso. A gravidade não é nós estarmos expostos à preguiça. A gravidade é a nossa permanência na preguiça. Vejam as coisas desta perspectiva. A nossa permanência na preguiça é um alarme embaraçoso de que nós estamos a pecar contra Deus. Nós estamos a dedicar, queridos irmãos, queridos amigos, nós estamos a dedicar 6 sermões ao tema, porque isso é evidente na nossa comunidade. Há preguiça na nossa comunidade. O objetivo é Deus usar esta série de sermões para sermos iluminados pelo Espírito Santo através da palavra pregada e nos arrependermos deste pecado para produzirmos boas obras, que não são preguiça.
Esse é o objetivo. Terceiro e último ponto. Eu espero que ajude. Eu sei que provavelmente neste sermão há mais coisas a ficarem por responder do que respondidas. Mas então vamos honrar isso e durante a semana voltar a pensar, usar o boletim para isso, colocar perguntas na próxima semana. Só a última questão. Gostava só de tentar responder. O que é que deve fazer quem está triste? E agora eu vou tentar responder dando alguns conselhos, independentemente de não saber se a tristeza que a pessoa sente é do mundo ou é de Deus. Talvez ajude, independentemente do tipo de tristeza. Uma das coisas que eu diria é, para quem se sente triste, não fujas de te confrontar com o que Deus ensina através da Bíblia, mesmo quando o que a Bíblia ensina é duro. Não fujas. Nós somos especialistas na área da fuga. É uma coisa visceral em nós. Quando ouvimos alguém que nos coloca em causa, nós temos tanta... Reparem, isto é uma arrogância cultural muito desagradável em nós. Nós temos a ideia que somos tolerantes, que respeitamos tudo, que ouvimos sempre segunda opinião, mas a primeira vez que alguém coloca em causa alguma coisa na nossa vida, o nosso instinto é fugir. E, portanto, uma das coisas que eu diria a quem está triste é não fujas das coisas que Deus diz na palavra acerca da tua tristeza, mesmo que essas coisas sejam duras para ti ouvires. Uma coisa que eu diria também, entender que se a nossa tristeza não nos leva ao arrependimento, então aí é uma coisa triste, porque eventualmente nos leva à morte. Nada de útil vai sair de uma tristeza do mundo. Nesse sentido, e perceba o que eu quero dizer, a Igreja só pode ajudar os tristes que são tristes arrependidos. Porque os outros também poderá ajudar de outras maneiras, mas se é uma tristeza da qual não leva a arrependimento, a ação do Espírito Santo não pode começar na vida da pessoa. Para terminar mesmo. Os tristes que fazem da sua tristeza uma identidade não conseguem tirar a esperança da fé cristã. Deixem-me tentar explicar isto. Uma das piores coisas que podemos fazer com a nossa tristeza é construir na nossa tristeza a nossa casa. No certo sentido é fazermos uma estética da tristeza que abraçamos. Por exemplo, para aqueles que são músicos, há uma música, não sei se conhecem, que é o chamado sadcore, não é? Sadcore. Há uma banda com quem nós tocámos há uns anos, os Low, que é assim muito lento e assim uma música da tristeza, não é? E às vezes nós dizemos, este é um exemplo um bocado absurdo, mas percebem o que é que eu quero chegar? Às vezes nós abraçamos a estética da tristeza porque de repente fazemos da tristeza quem nós somos. E eu sei que é ridículo, mas há um charme perverso nisto. Aliás, popularmente, na religião popular das pessoas... Aliás, deixa-me dizer isto sendo respeitoso. Esta semana recebi um e-mail de uma amiga nossa e ela dizia que foi um funeral do avô e o que ela dizia, ela tem estado connosco já algumas vezes, ela dizia que tinha muita dificuldade num funeral e naquele funeral que foi feito numa igreja católica, a questão da tristeza, porque parecia que a tristeza era a identidade daquelas pessoas. E deixem dizer, a Bíblia não manda que nós façamos da tristeza a nossa identidade. É um risco muito grande. Reparem na ironia desarmante, que é nós fazermos da tristeza a nossa casa, como se fosse a nossa toca. Se nos protegemos de lidar com o nosso pecado, e podemos fazê-lo através da tristeza, que é a tristeza do mundo, a tristeza é quem eu sou, é onde eu me encontro. Se nós nos protegemos de lidar com o nosso pecado, nós estamos, ironicamente, a proteger-nos de Deus lidar connosco. Atenção, eu sei que é difícil, mas percebem a ironia que é os cristãos? É óbvio que dói o arrependimento. É óbvio que o arrependimento é difícil de ser vivido. Mas o arrependimento é sinal de que Deus está a lidar connosco. Se eu fujo do arrependimento, eu estou a colocar-me num sítio onde, num certo sentido, eu digo a Deus, não lides comigo. É óbvio que a tristeza não é agradável. Mas ela opera para o arrependimento. Temos uma tendência de autodefesa que nos desajuda a assumir os nossos erros. E eu serei o primeiro destes pecadores. Não julguem, queridos irmãos, que, por exemplo, que humanamente me é fácil reconhecer os meus erros. O melhor que eu tenho, e permitam-me dizer desta maneira, o melhor que eu tenho é que hoje eu não preciso de ser fiel à minha personalidade. Percebem isto? Eu não preciso ser fiel à personalidade do Tiago.
A personalidade do Tiago, para mim, é-me indiferente. Eu tenho de ser fiel à personalidade daquele que está em mim, o Espírito Santo. Por isso, o Tiago foi mau a vida inteira, tem mais é de mudar. Os irmãos percebem a lógica. Esta é a lógica da igreja. Os irmãos, eu aqui perco-me sempre um bocado, mas deixem-me dizer, essa conversa do eu nasci assim, isso em cristianismo vale zero. 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 O meu pai era assim, isto é uma cena do meu passado, isto, sabes, isto tem a ver... E depois fazem as psicoterapias todas para explicar. Isso no cristianismo vale zero. Zero. Na medida em que a pessoa é chamada a ser aquilo que Deus lhe permite que seja. Não estou a dizer com isto que nós não vemos nada à frente. Mas deixem-me só dizer isto para não me quero espalhar aqui. Uma das coisas melhores a acontecer nesta igreja, eu conheço pessoas que vêm ter comigo. Isso no outro dia aconteceu, eu não quero colocá-lo num lugar difícil, mas a Elisa veio ter connosco e teve um pouco a falar na sua história. E a primeira coisa que eu penso é, Senhor, porquê é que tu permitiste que eu tivesse uma vida tão protegida comparado com outras pessoas que passaram por circunstâncias tão difíceis? Eu não tenho uma resposta para dar a isto. E uma das coisas extraordinárias a acontecer na igreja é que nós nos apercebemos que as pessoas que estão aqui não estão aqui porque vou-me tornar cristão. Eu tenho o perfil para me tornar cristão. Eu vivi de uma maneira que torna lógico que eu me torne cristão. Não tem nada a ver com isso. As pessoas estão aqui porque Deus as chamou para aqui. É o sítio onde elas têm de estar. E claro que quando eu conheço histórias de pessoas que já passaram por tanta coisa que eu nunca passei, que sempre fui poupado, a primeira pergunta que eu faço é: tu és um Deus muito amoroso comigo porque tu tens-me poupado coisas a mim que outros não poupaste. Mas sabem a coisa interessante? Julgam que aqueles que passaram por sofrimento chegam cá a fazer desse sofrimento a sua identidade. Meus amigos, agora cheguei eu, vou-vos dizer o rol de sofrimentos que eu tive e a partir de hoje todos me batem continência. As pessoas não fazem isso. Porque o Espírito Santo diz que as pessoas não são o sofrimento que elas tiveram. Percebem? Por isso, e esta vai para aqueles. Ana Rita dizia-me isto esta semana, eu dizia: eu nasci na igreja, não tenho nenhum testemunho de jeito para dar, isto é desinteressante, não é? E eu disse: o poder que tu tens para ser cristã é o poder daquele que teve uma vida incrível e que está aqui. Porque nós não escolhemos manter-nos aqui, é o Espírito Santo que dá poder. E depois nós vamos ficar tão chocados com a humildade das pessoas que passaram por sofrimentos e que não dizem que são os sofrimentos pelos quais passaram. Mas são a identidade que o Espírito Santo lhes dá. Isto é extraordinário e está a acontecer na nossa igreja. Quem se arrepende tem esperança que a tristeza tem fim, porque sabe que não é definida em último grau por aquilo que fez ou deixou de fazer, mas por aquilo que Deus quer fazer em si através da ação do Espírito Santo. É isto que é revolucionário a nível da nossa identidade. Eu não sou a coleção dos restos que ficam do meu passado, nem do meu presente, mas eu sou definido pela presença de Deus em mim. E é por isso que todos somos chamados santos. Que Deus nos ajude a compreender e a sentir que a nossa tristeza é boa quando é uma ferramenta do Espírito Santo. Quando ela é usada no nosso arrependimento e na seguinte produção de boas obras. É preciso enfatizar as boas obras. Nós não nos salvamos pelas boas obras, mas as boas obras são uma manifestação que nós fomos salvos. E a preguiça, queridos irmãos, não faz parte desta oficina. Lidamos com ela, mas vamos, pela graça de Deus, rejeitando-a ao longo do caminho. Que o Senhor nos ajude.